Sabe aquela situação? Não se fala assim. O certo é desse jeito. Pois é, quem nunca, né? Essa história de falar certo ou errado está no nosso dia a dia. Mas por que existe essa tensão toda? Hoje a gente vai entender isso de uma vez por todas, olhando para as duas faces da nossa gramática. Então, vamos lá, direto ao ponto. A pergunta de R$ 1 milhão. Existe mesmo um único jeito certo de falar português? Bom, a resposta não é um simples sim ou não. Ela é, na verdade, bem mais interessante e complexa do que a gente imagina. E para a gente começar a desvendar esse mistério, a gente precisa voltar para um lugar que todo mundo conhece bem, a escola. É lá na sala de aula que tudo isso começa, né? O nosso primeiro contato com as regras oficiais do português. Puxa pela memória. Lembra das primeiras aulas? Aquela fase mágica de descobrir as letras, os sons, de juntar sílabas para formar as primeiras palavras? É ali que a base, o alicerce de tudo, começa a ser construído. E essa construção é bem metódica mesmo, quase como levantar uma casa. A gente começa com os tijolinhos, que são as letras e as sílabas, depois vem as paredes, que são as palavras e os sons. E por cima de tudo isso, a gente coloca o telhado, as regras, a estrutura. É esse alicerce que garante que a gente consiga se comunicar, que todo mundo parta de uma base comum. Pois é, e essa gramática da escola, esse manual de instruções da língua, tem um nome: gramática normativa. A palavra principal aqui é prescritiva. O que isso quer dizer? Pensa que ela é tipo uma receita. Ela prescreve, ela dita o passo a passo as regras do que é considerado o português padrão, aquele que a gente deve usar em situações mais formais. Ok, até aqui tudo bem. A gente aprendeu as regras na escola. Fim da história? De jeito nenhum, porque se a língua fosse só isso, um livro de regras, ela seria uma coisa morta, congelada. E agora a gente vai virar a página e conhecer a outra face dessa história, a língua viva, a que está em constante movimento. E aqui está o pulo do gato. A língua de verdade, sabe? Aquela que a gente fala no dia a dia, na rua, com os amigos, em casa, ela não está parada. Ela é um organismo vivo. Ela pulsa, ela se transforma, ela se reinventa o tempo todo. Mas o que faz a língua mudar tanto assim? São vários motores, na verdade. Primeiro, o tempo. Pensa só, o vossa mercê dos nossos bisavós virou o você de hoje. Depois tem a geografia. A gente está num país gigante, né? O que é aipim aqui no Rio vira mandioca em Sampa e macaxeira lá no Nordeste. É a mesma coisa. E claro, tem os fatores sociais, a economia, tudo isso vai trazendo palavras novas e jeitos de falar diferentes. E para estudar essa língua real, a língua que está na boca do povo, existe outra abordagem, é a gramática descritiva. Olha o nome, descritiva. Ela não manda, ela descreve. Pensa nela como uma bióloga observando a natureza. Ela não julga, ela anota. Ela não vai dizer que para mim fazer é errado. Não, ela vai registrar. Olha que interessante, essa construção é super comum na fala dos brasileiros. Vamos entender por quê. O trabalho dela é entender o fenômeno, não dar bronca. Então, resumindo, de um lado, a gente tem a gramática que diz como deveria ser. Do outro, a que mostra como é. Agora, vamos botar as duas lado a lado para isso ficar bem claro. Olha só como fica claro. A normativa é a lente da prescrição. Ela foca no correto, no padrão, é o ideal. A descritiva, por outro lado, é a lente da descrição. Ela foca no real, em como a gente fala de verdade, com todas as variações. Então não é uma contra a outra. São só duas maneiras diferentes, duas lentes, para a gente olhar para a mesma coisa, a nossa riquíssima língua portuguesa. E isso nos leva ao ponto mais importante de todos. Isso aqui não é uma briga, uma disputa para ver qual das duas gramáticas está certa. Nada disso. A grande sacada é entender que as duas são importantíssimas e que elas convivem juntas. E essa frase aqui resume tudo perfeitamente. O fato da gente reconhecer a língua viva, com todas as suas variações, não anula a importância da gramática que a gente aprende na escola. A norma padrão continua sendo essencial. Imagina escrever um contrato, um trabalho de faculdade, um documento oficial. A gente precisa dessa base comum para todo mundo se entender sem confusão. Então, o grande lance é esse. Cada uma no seu quadrado, cada uma com seu valor. A normativa é a nossa ferramenta para a comunicação formal, para a educação, é o que unifica. Já a descritiva é a que nos ajuda a entender a riqueza da nossa própria cultura. Ela mostra que a língua é, no fundo, um espelho de quem a gente é. E tudo isso leva a gente para uma última reflexão. Sabendo que existem esses dois jeitos de olhar para a língua, o do manual de regras e o da vida real, como isso muda a nossa percepção? Será que a gente passa a ouvir os outros com menos julgamento?
Será que a gente passa a ter mais confiança na nossa própria maneira de falar? É uma boa pergunta para a gente pensar a respeito.